Olá, amigos! Nós estamos comemorando, celebrando a paixão de Cristo nesta semana. E ontem eu falei como Jesus Cristo venceu no céu. E esta vitória no céu nos dá a garantia de que Ele é vencedor. Hoje eu quero falar sobre a vitória de Cristo aqui na terra. A vitória de Cristo aqui na terra garante que eu e que você também podemos vencer. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Apocalipse, e quero ler com você os versos de 1 a 5, que diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, traça a trajetória do povo de Deus aqui na terra. São 7 períodos da história, períodos esses em que o povo de Deus enfrentaria o mal, mas com o poder do Cordeiro iria vencer. Porque o Cordeiro já havia vencido, e como ele já havia vencido, ele tinha o poder para abrir o livro e conduzir o seu povo durante esses períodos complicados, difíceis da história da salvação. Mas quem é esse Cordeiro? Como a gente identifica? Ora, a própria palavra de Deus é suficiente para identificar este selo. O próprio autor do Apocalipse, João, também em um outro livro que ele escreveu, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, a quem vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João identifica que Jesus é o Cordeiro. É Jesus que nos liberta. E como a gente pode relacionar então o Cordeiro com Jesus? Em que sentido Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, nos libertaria, nos conduziria à vitória sobre o mal? A gente precisa voltar um pouquinho ao passado, no período do povo de Israel, para entender a importância do Cordeiro. No antigo Israel, o seu culto estava centralizado em um santuário. Nós vemos isso lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12. E no santuário eram feitos diversos sacrifícios. Entre eles, o mais importante de todos era o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro simbolizava o perdão dos pecados, a libertação para que o homem pudesse estar
apto a estar na presença de Deus. Era o sangue do Cordeiro derramado que fazia com que o ser humano se tornasse puro, se tornasse justo. Esse Cordeiro simbolizava a Jesus Cristo. E a morte, o sacrifício do Cordeiro, simbolizava a morte de Jesus na cruz. Falando sobre a morte de Jesus, Isaías, no capítulo 53, escreve o seguinte, a partir do verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo é o Cordeiro que venceu e venceu morrendo na cruz. A Bíblia nos fala lá no livro de Romanos que a vitória de Jesus Cristo na cruz é a maior demonstração de amor de Deus sobre a humanidade. Ontem nós vimos que o conflito começou no céu e Jesus venceu lá no céu. Está representado essa história lá em Apocalipse, no capítulo 12, onde fala que o arcanjo Miguel, liderando as suas hostes angelicais, venceu o dragão e expulsou o dragão e os seus anjos. Aqui na terra, o dragão usou o mesmo argumento que usou lá no céu, de que Deus era tirano, de que Deus não era amor, de que Deus era injusto e de que nós podemos ser iguais a Deus. E com esse argumento, ele conseguiu fazer com que o primeiro casal, Adão e Eva, caíssem em pecado, desobedecendo a Deus. A paixão de Cristo nos mostra então esse amor divino. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, como o ser humano pecou, a consequência natural para o ser humano seria a morte eterna. A morte seria o destino natural de toda a humanidade, porque assim como por um só homem pecou e a morte entrou no mundo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Cristo, quando veio e se encarnou, viveu como um ser humano, sofrendo as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, as mesmas tentações que nós sofremos. Nos diz o livro de Hebreus que ele em tudo sofreu igualmente a nós, mas ele venceu. Ele não cometeu nenhum pecado. E por que Jesus não cometeu nenhum pecado? Porque ele, aqui na terra, vivendo como homem, buscou o único poder que é capaz de nos libertar, de nos ajudar a vencer as forças do mal, o poder de Deus. E quando ele morreu na cruz, ele morreu a morte que seria nossa. Na cruz, Jesus nos livrou da condenação do pecado, nos livrou da culpa. Nós não precisamos mais temer o fato de sermos pecadores e merecermos a morte, porque Jesus morreu a morte eterna em nosso lugar. Atualmente, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal, a gente chama isso de conversão. Então, na conversão, Jesus então nos livra do poder do pecado. 1 João nos diz que
Quando a gente está em Jesus, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo. E por conta disso, o poder do diabo não nos toca. Ele não tem poder sobre nós, porque nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Na volta de Jesus, finalmente, nós seremos libertos da presença de todo o mal e de todo o pecado. Até lá, nós temos que tomar a nossa decisão. Estar eu ou está você se sentindo culpado por causa do pecado, sentindo que não tem condições de estar na presença de Deus ou que não merece o céu? Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi achado digno de abrir o livro, venceu. E ele abriu o livro, abriu os selos para nos dar a vitória, para nos conduzir até a eternidade. Não quer você aceitar também esse Jesus que venceu, para que você também seja vitorioso sobre as forças do mal? Vamos orar? Querido Deus, nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados, e em nós mesmos não reside nenhuma força para vencer Satanás e seus impulsos sobre nós. Mas louvado seja o teu nome, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, o Deus Filho, venceu e coloca todo esse poder, toda essa força, toda essa vitória à nossa disposição. Por isso, Jesus, nós te oramos agora, entra em nosso coração, conduz a nossa vida para que nós possamos, de hoje em diante, vencer e ser vitorioso até a eternidade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.